A história de Ana, a mulher que tocou o coração de Deus. Em uma época em que o valor de uma mulher era medido por sua capacidade de gerar filhos, existia uma mulher cujo coração transbordava dor, mas também fé. Seu nome era Ana. Uma mulher comum aos olhos do mundo, mas extraordinária aos olhos de Deus. Na antiga sociedade hebraica, ser estéril era motivo de vergonha e humilhação. A esterilidade era vista como uma maldição, uma marca de desonra. As mulheres que não podiam ter filhos muitas vezes se sentiam como se Deus tivesse virado o rosto para elas. Era assim que Ana se sentia. E para piorar, ela vivia com a constante provocação de Penina, a outra esposa de seu marido Eucana, que tinha filhos e fazia questão de lembrá-la disso a cada dia. Penina era cruel em suas palavras. Ela zombava, ria, e fazia Ana chorar em silêncio. Ano após ano, Ana acompanhava Eucana até Siló para adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios. Mas esses dias, que deveriam ser de alegria, se tornavam os mais dolorosos. Ela não conseguia comer, não conseguia sorrir. Apenas chorava diante do Senhor. Eucana tentava consolá-la, dizendo: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está triste? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Mas Ana precisava de algo que nem mesmo o amor de Eucana podia suprir. Ela queria sentir a maternidade pulsando em seu ventre. Queria segurar em seus braços o filho que só existia em sua fé. Foi então que, em um desses dias de angústia, Ana se levantou após a refeição e foi ao templo. Lá, diante da presença de Deus, ela derramou a sua alma. Suas lágrimas corriam silenciosas, e seus lábios se moviam sem som. Ela estava orando, clamando, suplicando por um milagre. Ela fez um voto ao Senhor. Com fé e coragem, disse: Ó Senhor dos exércitos, se te lembrares de mim, da tua serva, e me deres um filho, eu o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida. Era uma oração desesperada, mas cheia de fé. Ana não apenas pedia. Ela se oferecia junto com a sua súplica. Seu coração estava totalmente rendido. O sacerdote Eli, ao vê-la orando daquela maneira incomum, pensou que ela estivesse embriagada. Aproximou-se dela e repreendeu: Até quando você ficará embriagada? Livre-se do vinho. Mas Ana, com doçura e sinceridade, respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eli compreendeu e disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Essas palavras entraram no coração de Ana como uma semente de esperança. Ela se levantou, enxugou suas lágrimas, e pela primeira vez em muito tempo, comeu com alegria. Sua fé a havia restaurado por dentro, antes mesmo de ver o milagre por fora. Algum tempo depois, Ana concebeu. Deus ouviu seu clamor. Ela deu à luz um filho e o chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Cada vez que chamava seu nome, Ana se lembrava do dia em que sua dor foi transformada em promessa. Quando o menino foi desmamado, Ana cumpriu o voto que havia feito. Levou Samuel ao templo e disse ao sacerdote Eli: Este é o menino por quem eu orava, e o Senhor me concedeu o que lhe pedi. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Ele pertencerá ao Senhor por toda a sua vida. Que entrega! Que confiança! Ana não apenas recebeu, ela devolveu com gratidão. Ana deixou Samuel no templo para servir ao Senhor. Ela não o abandonou, mas o consagrou. Todo ano, ela subia ao templo e levava uma túnica feita por suas mãos para o seu filho. Deus viu a fidelidade de Ana. E como recompensa, lhe deu mais filhos, 3 meninos e 2 meninas. O menino Samuel cresceu, cheio de sabedoria e graça diante de Deus. Tornou-se um dos maiores profetas de Israel, juiz e conselheiro de reis. Foi ele quem ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Foi ele quem ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. Tudo isso começou com a oração de uma mulher. A história de Ana é mais do que um conto de superação. É uma lição de fé, uma revelação sobre o poder da oração sincera. Ana não murmurou. Ela não se revoltou. Ela não se afastou de Deus. Pelo contrário, ela se aproximou, se ajoelhou, chorou aos pés do Senhor, e confiou. Ana nos ensina que Deus vê as nossas lágrimas, que Ele ouve nossas orações, mesmo aquelas que não têm som.
Ele conhece a dor que não conseguimos expressar. E quando confiamos nele, com fé verdadeira, ele age. Talvez você, como Ana, esteja esperando por algo há muito tempo. Talvez esteja sendo provocado, ridicularizado, humilhado. Talvez esteja cansado de orar sem respostas. Mas a história de Ana é um lembrete: Deus não se esquece. No tempo certo, ele responde. E quando ele responde, transforma a dor em testemunho. Samuel foi mais do que um filho para Ana. Ele foi a prova viva de que Deus honra a fé daqueles que o buscam de coração. Ele foi o símbolo de uma oração atendida, de uma aliança entre o céu e a terra. Que essa história fortaleça a sua fé. Que, como Ana, você tenha coragem de orar, de entregar, de confiar. Porque Deus ainda responde orações. E Ele ainda levanta filhos e filhas que mudarão a história. Tudo começa com alguém que se ajoelha e crê.